nós acusar alguém aqui, julgar alguém aqui, o nosso Eterno está vendo que nós estamos julgando, que nós estamos acusando alguém aqui, até mesmo sem nós pronunciar uma palavra dos nossos lábios, só pensando na nossa mente. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Esse tema foi um despertar. Esse tema é um despertar para mim e para você mais ainda. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai continua falando para mim e para você. Vamos lá, recapitulando aqui, ó. Mateus capítulo 25, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, stop here right now, please. Olha nos meus olhos aqui, para aqui, ó. Lembra? Esaú desprezou a sua primogenitura. Aí eu te pergunto, ele recebeu a bênção? Ele continuou sendo primogênito? Não, senhor, não. Grava aí para vocês verem como o negócio é sério. Como o negócio é sério. Esaú permaneceu com o seu direito de primogenitura? É evidente que não. Vamos lá. Recapitulando aqui, ó. Aqui, ó. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Que isso aqui, ó, fique cauterizado mais ainda na sua mente e no seu coração. Também na minha mente e no meu coração. Que se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, se alguém pedir a porção do nosso espírito, que nós venhamos dizer não. Grava bem como um negócio é sério na vida espiritual. Grava bem. Para que nós não venhamos dar a nossa eternidade para alguém. Lembra? Apocalipse capítulo 3, verso 11. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Até no último suspiro da nossa vida, até Cristo voltar, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Nós precisamos ser perseverantes até o fim. E olha aqui, o que o nosso Eterno deixou escrito para mim e para você. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Mas as prudentes responderam: não, não, não. O que simboliza o azeite? Zacarias, o Espírito Santo. E aqui está falando de quem? Está falando de quem aqui? Da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O azeite aqui simboliza o que aqui? O Espírito Santo.
as virgens prudentes, salvas, o grupo todo disseram não. Que se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, que nós também, se alguém pedirmos, ai, me dá a porção do teu Espírito Santo, me dá isso. Não. Sabe por quê? Porque se dá, se você der, lembra bem de Esaú. Esaú perdeu a sua primogenitura. Já era. E se as virgens prudentes aqui tivessem dado o seu azeite, que era o seu Espírito Santo, já era. Já era. Para quem olha, pensa que a parábola das 10 virgens é algo tão simples, e para outros que têm um conhecimento que fala da volta do nosso Senhor Jesus Cristo e que não examina esse pontinho aqui, ainda não entenderam a parábola no seu profundo. Isso aqui é uma advertência para mim e para você. Porque lembra, Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele é sujo. E ele usa pessoas para nos atacar. Ele usa pessoas para nos induzir a pecar. Que ele esteja repreendido da nossa vida. E ele vai usar os perdidos para tentar tomar a coroa de muitos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembrando que essa parábola aqui, ela é para ser mais pregada por aí afora. Principalmente nesse ponto aqui. Vamos recapitular? Vamos lá. Ó. Aqui, recapitulando aqui. Ó. Verso 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que a nossa lâmpada não se apague. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Sabe o que é apagando aqui? Sabe o que significa apagando? Lembra que quando Cristo voltar com todo poder e grande glória, todos os perdidos irão morrer. Irão morrer. Por isso, Cristo deixou essa parábola para mim e para você, uma advertência para mim e para você, uma vigilância para mim e para você. Possivelmente você nunca tenha ouvido falar sobre isso, sobre essa passagem aqui na parábola das 10 virgens. A lâmpada está se apagando porque o Espírito está se retirando, porque quando nós morremos, o Espírito volta para quem? Volta para Deus. Ainda que todas as pessoas perdidas irão morrer quando Cristo voltar, todos os fôlegos de vida retornarão para o eterno. Pegou como a parábola das 10 virgens. É mais sério do que você possa imaginar? Vamos ver, vamos lá. Verso 9, aqui ó. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. E aí já era. Sabe por quê? Porque quando Cristo voltar com todo poder e grande glória, ninguém vai ser salvo mais. Ninguém vai ter mais oportunidade. Sabe por quê? Porque todos os salvos já estão salvos. E todos os perdidos já estão perdidos. Mas lembra que os perdidos ainda irão fazer com que os salvos possa abrir mão da sua salvação, do seu bem mais precioso e mais ainda. É um embaraço, não é porque é embaraço. Edinaldo, mas se já estão salvos, como é que pode correr o risco? Como é que podem correr o risco, Edinaldo, de se salvar porque já estão salvos? Me diz uma coisa aqui. Esaú, ele era o primogênito ou não?
ele perdeu a sua primogenitura ou não? E lembra que nós vamos ler aqui ainda. Nós ainda vamos ler aqui ainda alguma passagem. Até nós sermos assunto ao céu, ao primeiro céu, ainda haverá lutas. Ainda não cessou ainda. Não cessou ainda. A nossa missão ainda. Não cessou ainda. Porque nós ainda não estamos com o nosso Cordeiro Santo. E nós vamos ver ainda mais advertência do que eu estou falando para mim e para você, que o negócio é mais sério do que o que eu e você. Quando eu não tinha o pleno conhecimento aprofundo sobre a parábola das 10 virgens, e a você que não tinha, o negócio é mais sério do que o que eu posso imaginar, o que você possa imaginar. O que eu poderia imaginar, o que você possa imaginar. Antes de eu ter o conhecimento. E a você que não tinha o conhecimento. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. O que nós temos que dizer? Não. Não. Nananina, não. Não. Vamos lá, aqui, ó. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, vamos voltar aqui, vamos voltar. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus capítulo 24, verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Na tua Bíblia pode falar, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Você pode procurar em qualquer dicionário, mas nós indicamos sempre o Aurélio, que é o melhor. Existem duas palavras, porém com um significado diferente. Primeira, percebido. Segunda, apercebido. Qual é a palavra que está aqui em Mateus capítulo 25, verso 44 e Mateus capítulo 25, verso 10? Percebido ou apercebida? Apercebido. Apercebido, sim ou não? E o que quer dizer essa palavra percebido? Primeiro, percebido. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Percebido. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. Segunda palavra, apercebido. Você se prepara para aquilo que você sabe que vai acontecer. Lembra que no começo da parábola aqui, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram a encontrar-se com o noivo. Só que no verso 10, já fala que no verso 1, elas saíram. Por que elas saíram a encontrar-se com o noivo? Porque elas já estavam preparadas, já estavam prontas. Continuando, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias. Aqui, ó. Clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A minha irmã, Ellen Goldwhite, fala que essas são as palavras mais duras e tristes que irão penetrar nos ouvidos dos mortais. Sabe por quê? Porque aqui já era o quê, ó? Os perdidos. Fala assim, ó. Aqui, ó.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aqui, ó. Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabe o que a palavra do nosso Pai tem para falar para mim e para você em respeito da parábola das 10 virgens? Primeira lição, que nós temos que estar preparados. Segunda, sermos fiel a Ele até o fim. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. In English, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Lembra que até nós sermos assunto ao primeiro céu, encontrarmos com o nosso eterno, é até onde nós iremos continuar, porque nós vamos ser fiel a Ele para todo sempre. Até o fim aqui. Até o fim aqui. Na luta contra o pecado, com Ele mesmo. Mas quando nós chegarmos ao primeiro céu, ali nós continuaremos na fidelidade com Ele para os séculos dos séculos. E reinaremos com Ele para sempre. Vamos aqui para a palavra do nosso Pai. Vamos aqui. Mateus. E a você, se alguém chegar para você e falar assim, ó, ai, o fulano está falando que Jesus vai voltar tal dia, tal mês, tal ano, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, vai voltar o ano que vem, o mês que vem. Não acredita nisso, não. Não acredita nisso, não, porque em lugar nenhum na Bíblia está falando que Jesus vai voltar o ano, mês, dia, semana, segundo, minuto, milésimo, nada disso. Sai fora isso aí. O que você tem que falar para essa pessoa é o seguinte, ó. Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quando Cristo estava aqui, habitando em um corpo de carne, ele deixou isso escrito. Mas quando ele foi assunto ao céu, já sabia ano, mês, dia, semana, horas, minutos, segundo, milésimo, vai colocando tudo num pacote só. E pelos olhos da fé, pelos ouvidos da fé, eu vejo, com os olhos da fé eu vejo os passos de um Deus que se aproxima. Com os ouvidos da fé, eu ouço as pisadas de um Deus que se aproxima para vir buscar os seus. Não é todo mundo que ele vai buscar, para buscar os seus. E pelo desenrolar profético, os sinais da sua vinda, que está se cumprindo diante dos nossos olhos, cedo Cristo virá nos buscar. Desperta tu que dormes. A você que ainda não está preparado para a volta de Jesus, ou para morrer em Jesus, prepara-te para morrer em Cristo. Prepara-te para estar em Cristo,
se porventura você estiver vivo quando ele voltar. E se quando as trombetas soares, esse céu se fender do Oriente ao Ocidente, alguém chegar perto de você, me dá a porção do teu espírito, diga não, não, diga não, diga não. Lembra? Porque se você abre mão da tua salvação, da tua eternidade, lembra que nem você vai ter a tua eternidade e nem a pessoa que pedir, porque ela está perdida. Porque ela está perdida. Satanás roubou a tua coroa, a tua eternidade. Desperta, lembra? A parábola das 10 virgens é mais séria do que muitos podem imaginar por aí afora. Vamos ler de novo, recapitular? Vamos. Verso 8 ao 10, vamos lá. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó, verso 8 ao 10, aqui, ó. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Por quê? Porque se você abrir mão da tua salvação quando Cristo voltar, você perdeu a tua salvação e elas também não vão ter. Por quê? Ó? Porque se elas abrissem mão, não, então dá. Porque se elas dessem, o que ia acontecer? Ia faltar para elas e para as outras perdidas também. Por quê? Porque abriram mão, porque o azeite é o quê? Aqui simboliza o quê? O Espírito Santo. E a lâmpada aqui é o quê? A palavra do nosso eterno. E as vasilhas são o quê? As vasilhas são o quê? As vasilhas são o quê? O nosso corpo, porque o nosso corpo é o quê? É o templo e morada do Espírito Santo que habita em nós.